Opa! E aí, pessoal? A maioria das pessoas conhece Shrek como aquela animação que quebrou os padrões dos contos de fadas. Um ogro ranzinza, um burro falante e um monte de piadas que marcaram uma geração. Mas hoje eu quero te mostrar algo que pouca gente realmente percebe. O relacionamento entre Shrek e burro vai muito além da comédia. É, na real, uma metáfora poderosa sobre solidão, trauma e a necessidade humana de conexão, mesmo nos lugares mais improváveis. Vamos voltar ao começo. Shrek é um ogro que vive isolado num pântano. Ele não quer amigos, não quer conversa. Só quer ficar sozinho, longe de todos. E por quê? Porque desde sempre ele foi julgado pela aparência. Foi ensinado que o mundo o temia. Então, por defesa, ele começou a se fechar. Shrek se escondeu no estereótipo que o mundo impôs pra ele, o monstro. Só que aí aparece o burro, um personagem que, à primeira vista, parece só um alívio cômico. Tagarela, hiperativo, meio sem noção. Mas que, se você olhar com mais calma, é exatamente o oposto de Shrek. Enquanto o ogro construiu muros, Burro constrói pontes. E é aí que tudo muda. Shrek não quer saber de ninguém, mas Burro insiste. Shrek rosna, grita, ameaça, mas Burro continua ali, falando, rindo, perguntando. E aí você começa a perceber uma coisa que raramente é dita em voz alta. Burro é o primeiro personagem a tratar Shrek como um ser humano. Ele não vê um monstro. Ele vê alguém que, assim como ele, precisa de companhia. E olha só, isso é bem mais profundo do que parece, porque Burro também é rejeitado. Ele foi deixado de lado por todos. Nenhum dos contos de fadas quer saber dele. Ele não tem lar, não tem dono, e mesmo assim, escolhe seguir alguém que todos evitam. Sabe o que isso significa? Que o burro também entende o que é ser rejeitado. E agora os dois, cada um do seu jeito, carregam o mesmo vazio. Mas enquanto Shrek esconde isso com silêncio e grosseria, Burro enfrenta com barulho e insistência. A amizade deles então começa como um acidente, mas com o tempo vai se revelando como uma construção delicada. Burro quebra, pouco a pouco, a armadura emocional de Shrek. E Shrek, sem nem perceber, começa a depender daquele burro falante para se sentir menos sozinho. Quer um exemplo claro? Na cena em que os dois estão sentados à noite, olhando para o céu, Shrek fala que as pessoas julgam ele antes mesmo de conhecê-lo. E pela primeira vez, Burro ouve, silencia e simplesmente fica ali. É o momento mais íntimo de Shrek no primeiro filme. E adivinha com quem ele divide isso? Com o burro. Esse momento é simples, mas poderoso, porque mostra o que muita gente não percebe. Shrek precisava mais de um amigo do que de um final feliz com a princesa. A Fiona era o objetivo da jornada, mas o burro foi o elo de cura emocional. E olha que louco, toda a narrativa de Shrek gira em torno da ideia de que os contos de fadas erraram, que os heróis não são perfeitos, que os vilões nem sempre são maus e que a beleza está nos olhos de quem vê. Mas o relacionamento entre Shrek e Burro prova isso na prática. Eles são um ogro e um burro, as criaturas mais rejeitadas do mundo das fábulas. E ainda assim, encontram no outro um lar emocional. E sim, tem brigas. Tem momentos em que o Shrek explode, que fala coisas horríveis pro burro. Mas o mais impressionante é que Burro nunca desiste. Ele não é apenas persistente, ele é compassivo. Burro enxerga a dor de Shrek, mesmo quando Shrek só oferece grosseria. E com isso, ele nos lembra algo que a gente esquece às vezes, que o carinho verdadeiro não precisa de perfeição, precisa de presença. E ao longo dos filmes, os dois crescem juntos. Burro se torna mais centrado, menos carente. E Shrek aprende a confiar, a rir, a amar, a construir uma família. Sabe o que isso significa? Que o verdadeiro arco de redenção do Shrek não começa com a Fiona, começa com o burro, o primeiro ser vivo que olhou pra ele com olhos de aceitação, não de medo. E quer saber o mais simbólico disso tudo? Enquanto todos os outros personagens têm algum interesse em Shrek, o rei quer usá-lo, os aldeões querem caçá-lo, até a Fiona quer esconder quem ela é. Burro só quer ser amigo dele, sem pedir nada em troca. É por isso que o relacionamento dos dois é tão poderoso, porque ele não nasceu do amor romântico, nem da missão heróica. Ele nasceu da solidão e se fortaleceu com a vulnerabilidade. Tem uma frase do filme que eu nunca esqueci. Quando o burro constrói a divisória de galhos entre ele e o Shrek no pântano, depois de uma discussão, e diz algo como: "Eu pensei que a gente fosse amigos." E o Shrek, pela primeira vez, não sabe o que dizer, porque ele percebe que aquela amizade é a primeira coisa real que ele teve na vida. É nesse momento que o filme deixa de ser uma paródia de contos de fadas e se torna uma história sobre cura emocional. E olha, eu sei que muita gente vai continuar vendo o burro só como piada, mas sinceramente, ele é um dos personagens mais puros, empáticos e leais do universo DreamWorks. E a amizade dele com o Shrek é, pra mim, um dos retratos mais sinceros do que é amar alguém, mesmo com todos os seus defeitos. A gente vive num mundo em que é
cada vez mais fácil se isolar, levantar muros, achar que ninguém vai entender a gente. Mas o burro nos mostra que, às vezes, tudo o que alguém precisa é que alguém insista, que fique, que não vá embora. Porque no fim das contas, a verdadeira magia de Shrek não está nos dragões, castelos ou reinos distantes. Está naquele pântano entre um ogro e um burro, onde nasceu uma amizade que desafiou o mundo inteiro. E principalmente os próprios muros que eles mesmos levantaram. Valeu por ter assistido até aqui. Se essa amizade também tocou você de algum jeito, comenta aí. Você é mais Shrek ou mais burro nas suas relações? E esse é só o começo de uma nova análise. Nos vemos no próximo vídeo.